Na palavra amor, nas letrinhas A-M-O-R, não cabe o que é muito maior do que ela e é selvagem. Amor não cabe em palavras. É por isso que a gente tenta descrevê-lo em textos, em poesias, em músicas, em declarações, em suspiros, em sentimentos, em divagações, em teorias, em filosofias e afins. Mas a gente nunca consegue chegar lá e entender de fato o que significa amar. Porque amor é selvagem. Assim como a vida. O que é a vida? Perguntava Abu Janra. E o que é? É uma resposta que ninguém sabe dar com exatidão. Ninguém vai conseguir encaixar em palavras, numa frase, numa definição, o que de fato é a vida. Há muitas explicações, é possível que esse vídeo aqui, depois publicado aqui embaixo, nos comentários do YouTube, expõe algumas impressões em relação a isso, e as pessoas vão dizer: a vida é amar, a vida é a vontade de Deus, e a vida, e tudo subjetivo. Aí eu posso perguntar, mas o que é amar? O que é a vontade de Deus? O que é? Porque isso não cabe em palavras para o nosso bem. Porque se coubesse, seríamos presunçosos, que pensaríamos que ao definir numa frase, numa teoria, num livro, numa ideia, capturaríamos o que não cabe em nada disso. A vida, o amor, como o vento. O que é o vento? Você pode tentar descrevê-lo, mas a definição, a descrição de um vento jamais se aproximará da experiência de se expor ao vento que é selvagem, que não cabe nas nossas definições e medições de vento, porque às vezes há furacões, vendavais, que destrói nossas construções, nossas ideias absolutas, enraizadas, fixadas no cimento. Vento é selvagem, vida é selvagem. Portanto, diante dessa constatação, eu não estou aqui filosofando, ou você você tem uma outra opinião, ou você tem uma definição absoluta que te contente e te explique em todas as estações, em todas as fases, em todos os momentos da sua vida, você pequeno, você adolescente, você jovem, você adulto, meia-idade, idoso, todos em um. A vida do jovem não é a mesma do idoso, ainda que seja a mesma pessoa. Então, o que é essa variação de experiências e dimensões, de sucessões de acontecimentos que nós vivemos e chamamos de minha vida? Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a sua vida. O que é a sua vida? Se eu pergunto isso a você, e é possível que você tenha mentalmente tentado organizar algumas respostas, provavelmente vai direcioná-la ao seu trabalho, ou ao seu relacionamento conjugal, ou ao seu relacionamento parental, ou fraternal, ou aos seus filhos, sua mulher, seu marido, sua mãe, enfim, você vai projetar minha vida, ou são todas essas coisas, eu sou um pouco de cada, minha vida é um fragmento de cada experiência, de cada pedaço. É uma resposta. Eu não estou aqui para contestá-la, mas eu só estou aqui para te lembrar que a sua vida, assim como todas as suas experiências, carrega em si mesmo bilhões, trilhões de variações de possibilidades. Isso que você descreve como sendo a sua vida hoje reflete o ponto onde você está, e não necessariamente o que é a vida. Você pode dizer: a minha vida é isso ou aquilo, e eu acredito, e não vou te contestar. Mas eu posso acrescentar que essa descrição descreve esse ponto, esse lugar de onde você vê hoje. Pode ser um poço, então você descreve a realidade absolutamente parcial. Pode ser fora do poço e você pode ver com mais amplitude, ainda que no meio de prédios. Não consegue ver muito bem o horizonte, descreve uma realidade menos parcial que a do poço, mas ainda assim parcial. Pode ser num lugar sem prédios, uma paisagem linda sobre uma montanha e você descreve o horizonte e o sol que se põe ali, mas ainda assim é uma descrição parcial. O horizonte é uma ilusão, a Terra é redonda e nos dá a ilusão de que há um fim, mas não há fim. A Terra é redonda. Então ainda é uma descrição parcial. Você pode sair dessa montanha e subir, e vai para o espaço. E de lá você descreve tudo que você vê. Será uma descrição parcial daquele ponto de observação que, apesar de mais amplitude, não reflete, aliás, muito longe de refletir, o todo, o que de fato é. Isso vale para tudo. E para a minha vida e para a sua vida também. Acontece que a gente vive numa sociedade, numa cultura, num sistema que se incomoda com isso. Afinal de contas, imagine divulgar e falar para as pessoas que de fato elas podem ser livres. O primeiro questionamento que virá é: mas o que é a liberdade?
Mas não existe liberdade plena. Mas quem é livre? Mas o que é liberdade? Bom, liberdade se encaixa no que eu falava no começo. Amor, vida, vento. Liberdade. Liberdade não se encaixa nas minhas caixas. Mas eu posso experimentar dimensões de liberdade todos os dias, à medida em que me enxergo e reconheço os tangenciamentos, os vetores que fazem com que eu me fixe naquele ponto. E ao identificar essa fixação que me impede o movimento e logo a liberdade, eu me sinto livre e me movimento. E vejo mais, e vou para lugares mais amplos, e enxergo com mais amplitude. Isso quer dizer que eu sou completamente livre? Que eu vejo tudo? Nunca. Nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial, diz o subtítulo de um dos meus livros, O Éden. Porque é isso. A gente sempre está vendo em partes, mas isso não me impede de me movimentar, porque a vida é movimento, e então tentar enxergar com mais amplitude e com mais liberdade. Você pode ser quem você quiser. Você que vive hoje enquadrado, por exemplo, num terno e gravata, no escritório, num crachá, numa profissão que te faz mal. E você lamenta isso e diz, mas eu não posso, eu tenho contas a pagar, eu tenho uma vida para manter. Bom, é uma escolha. A estrutura que a gente vive, o conforto que a gente escolheu, as prioridades que nós temos, os interesses, as ambições, tudo isso reflete onde é que você está. Então não se trata de mudar interesses, ambições ou o que geralmente impede as pessoas de se movimentarem, mas movimente-se onde você está em relação à amplitude que enxerga, porque naturalmente os seus ângulos de visão e a sua perspectiva se alterará conforme o seu movimento. Eu falava agora há pouco que não existe interesse na nossa sociedade para que as pessoas sejam de fato livres, porque enquadradas, você entra num sistema, você entra numa caixa, numa caverna, e será o que dizem para você ser. Hoje é dia de ser feliz, é carnaval. Hoje é dia de ser amoroso, é Natal. Hoje é dia disso ou daquilo, e a gente vai seguindo os fluxos, as manadas, os costumes, achando que não há liberdade quando há. Vida é liberdade também. Então, se você vive hoje uma vida enquadrada, presa, seja, eu dei o exemplo de um trabalho, mas pode ser qualquer coisa, inclusive intelectualmente, inclusive mentalmente, espiritualmente, em questão de amplitude de olhar. Geralmente são medos que vão nos bloqueando, impedindo o movimento, são crenças que nós somos obrigados a ficar aqui e que só existe essa perspectiva de vida. Livre-se disso. Nesse papo que a gente está tendo aqui, ou desse papo, extraia. Se for para extrair só uma coisa, é isso. É possível questionar, é possível se movimentar. E a configuração de vida que você hoje experimenta é uma entre bilhões de possibilidades que se tornam realidade na mesma proporção em que você aceita se deslocar, mesmo que seja minimamente daqui para cá, sem medo, sem interiorizar as mensagens que de todas as formas vêm hoje, de várias maneiras, tentando lhe dizer, cuidado, é perigoso, não, é só isso, só dá para ser assim, a vida é isso e não há liberdade. Assim, só que começa dentro da gente, como um pequeno movimento de consciência interior que, obviamente, para quem me conhece já sabe, não se atrela a uma religião, a uma filosofia, a uma ideia, a um vídeo como esse, a nada. Nada tem esse poder bom, a não ser você, desde que você queira. Em tudo que você faz na sua vida, em cada expressão de vida que você experimenta, reconheça esse potencial de liberdade, essa possibilidade de movimento, nem que seja olhar diferente o copo d'água que você vai tomar. Você olha para o copo d'água não como um copo d'água, mas como uma experiência de se refrigerar, uma experiência de se alimentar, um milagre. Tudo vira milagre quando eu quero e quando o milagre vive em mim. E isso se projetará no nosso caminho, nos deslocando de um ponto fixo para um ponto de movimento. Portanto, palavras, assim como essas que eu acabo de trocar contigo, não são suficientes para enquadrar nada, mas talvez sirvam para nos apontar. É possível ser livre e é possível viver em amplitude. Lembre-se, tudo que você vê hoje, tudo que você enxerga, não define o mundo, somente define você. Não revela nada da realidade. Toda a realidade que você fielmente descreve, só descreve você. A realidade se altera sempre que eu altero a minha mente e o meu olhar. Pense nisso, liberte-se, livre-se, cure-se, porque tudo cura quando cura na gente. Fique bem,
e até a próxima.